dia, boa tarde, boa noite, todos que nos acompanham, né, nossos professores de biologia, professores de outras disciplinas que também nos acompanham, nossos professores coordenadores, diretores, PCNPs, supervisores. Vamos dar início a mais uma TPC. Esta semana, a TPC será por disciplina, né, foi uma decisão nossa, nós estávamos gravando por área até então. Então, tem alguns lembretes para vocês, né? Quem tem que cumprir apenas uma TPC via diretoria, selecione trechos, né, que atendam melhor às suas necessidades dessa gravação para que você possa cumprir apenas o tempo de uma hora aula, caso não queira assistir as 2 horas aula que serão gravadas aqui agora. Tudo bem? E aqueles que têm que cumprir as duas horas aula, essa TPC vai contemplar duas ATPCs via diretoria. Tudo bem? Na nossa primeira prancha aqui da, da nossa apresentação, eu trago a Semana do Meio Ambiente, né? Que nós estamos agora, a gravação, agora apesar de ser exibida no dia 10, que é a quinta-feira, nós estamos gravando antecipado, né? Para não termos problemas na hora da apresentação, na hora da disponibilização para vocês. Então, nós estamos nessa semana, na Semana do Meio Ambiente, né, que é um dos temas contemporâneos transversais que são de nossa responsabilidade em todas as nossas escolas, né? Apesar de que os temas contemporâneos transversais eles não necessariamente são de uma só disciplina, mas sempre que a gente pergunta ao meio ambiente, vamos trabalhar com meio ambiente, educação ambiental, é o professor de biologia e ciências que é designado para isso, né? Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas é alarme de carro, isso aí acontece, sempre aconteceu nas nossas gravações. E eu falo aqui da diretoria e nós vamos começar agora a apresentação para que a gente não atrase muito. Eu vou tentar mudar essa apresentação sem dar algum problema, tá? Vou sumir um pouquinho, deixa eu ver, sumir, quero eu. Bom, aqui eu peço que vocês tenham um olhar não politizado para essa frase, né? Eu trouxe aqui uma fala da Luana Araújo, pesquisadora Luana Araújo, que ela diz: ciência não é opinião. Posso juntar a opinião de 1 milhão de pessoas e ainda assim seriam opiniões. Ciência é método feito com desenvolvimento de atividades específicas que se encadeiam para tirar de nós a responsabilidade de arcar com fatores de confusão. Por que eu trouxe essa frase para vocês, né? Essa oração para que a gente, essa fala, né? Para que a gente possa refletir. Nosso papel, mais uma vez, né, falando, é de trazer as ciências, né, acima das discussões de opinião. Né? Isso não impede que nós possamos ter nossas opiniões, nossas crenças pessoais, porém que possamos trazer sempre, enquanto professores, enquanto atuantes na educação, as questões pela visão das ciências, tá? Então, mostrar para o aluno, mostrar para os nossos colegas, né, que quando professores, quando funcionários do Estado, quanto educadores, nós falamos dentro de uma metodologia, dentro de um conceito
científico, tá? E que isso não impeça que tenhamos as nossas opiniões, que tenhamos as nossas crenças pessoais, tá? Até para evitarmos, né, possíveis conflitos de interesses ou conflitos de crenças, e até nos auxilia, no caso já citado em outras ATPCs, que possamos desenvolver o nosso trabalho dentro dos objetos de aprendizagem, como citado da origem da vida, né? Então a gente consegue trabalhar sem que possamos desrespeitar ou é, afrontar alguma crença do aluno, uma crença de algum colega nosso, né? Então, até para uma melhor convivência entre nós e possamos sempre deixar claro que a ciência não é opinião. Por isso que eu trouxe essa frase para refletirmos. Bem, a pauta. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa formação do dia 27, que foi denominada Papos Biológicos. Uma retomada, foi feita uma retomada comentada das formações anteriores. Falar um pouquinho de avaliação, a análise da AP e falar um pouquinho sobre a Semana do Meio Ambiente e o nosso canal TEAR, até aqui, aliás, o TEAR, que é um canal, um canal e uma plataforma, mas a plataforma hoje não teremos tempo hábil para explorar. E eu vou falar no final para que a gente possa familiarizar com essa plataforma, com esse canal que nós temos aqui em Campinas, tá? Mas não excluindo as cidades de Valinhos e Vinhedo. Tá? Depois, na hora, a gente conversa direitinho sobre. Bem, próximo slide. Nós tivemos no dia 27 um encontro chamado, denominado Papos Biológicos, né? Foi uma formação, foi a primeira formação nossa como oficina da diretoria, tá? Foi uma reunião ao vivo. Nós tivemos a participação, agradeço a participação dos colegas que estiveram ao vivo nessa formação com a gente. Agradeço a participação, agradeço muito o retorno de vocês. E outros que, porventura, tiveram que participar de outras formações nesse mesmo horário. Tá? Foi um comunicado para as escolas, então peço a vocês que alinhem com a coordenação da escola, alinhem com a gestão no geral, né, para que os comunicados, quando forem referentes à disciplina de vocês, cheguem a vocês o mais rápido possível. Eu sei, eu não esqueci de quando estava na escola, né? Não vou citar, mas muitas vezes chegavam assim, tal coisa é para data tal, e a data já tinha passado. Então, que vocês, dentro da realidade de vocês, que vocês possam conversar com a gestão para que esses comunicados cheguem o mais rápido possível a vocês e que essas reuniões possam ser viabilizadas dentro da agenda de vocês para que vocês tenham uma melhor participação, porque é um momento que a gente consegue uma interação direta com vocês, né? Ou um pouco mais pessoal do que um e-mail, do que o preenchimento de um formulário, né? Então, uma reunião ao vivo, nós temos uma liberdade maior, né? Nós temos uma possibilidade de interação que só perde para a reunião presencial, tá? Que tanto nos faz falta. Então, foi uma alegria enorme estar com vários amigos nessa reunião e, e peço a vocês que na próxima que vocês possam conversar
com a gestão que viabilizem a participação de vocês, até mesmo para que a gente tenha um retorno melhor para as nossas formações. Porque essas formações não são apenas cumprimento de obrigação nossa. A gente tem que direcionar nossa formação para as necessidades de vocês. E agora, o nosso acompanhamento é direto com vocês. E o canal de, de contato direto vai ser por essas formações via Teams ou via outra plataforma que possibilite um encontro em tempo real. Tudo bem? Mas não deixem também de deixar as sugestões de vocês na avaliação, na lista de presença, porque também é um modo de retorno. Tudo bem? Bom, aqui. Vocês já entraram na plataforma do CAED? Eu entrei na plataforma, trouxe aqui para vocês alguns slides sobre os dados que tem na plataforma, para que a gente possa fazer uma análise. Tá aí o link, como eu sugeri, não lembro qual foi a formação, né? Para que vocês tenham acesso a esses links, na nossa descrição do vídeo aqui embaixo tem o PPT para que vocês baixem. Então baixa o PPT. Aí, quando vocês baixam o PPT, vocês têm acesso ao link para entrar na plataforma. Ou qualquer outra imagem ou texto que a gente traga referência. Tudo bem? Bom, nas outras formações nós trouxemos os materiais para que vocês revissem ou ouvissem os caminhos para que chegássemos aos materiais de apoio. Na nossa formação dos papos biológicos, né, a gente teve uma retomada de algumas dessas formações, né, para que a gente pudesse alinhar, e até mesmo por ser o primeiro, para que a gente tivesse uma interação e uma devolutiva em tempo real, uma discussão entre os professores. E a gente vai trazer agora uma análise sobre a AP. Não foi falado sobre a AP na formação, porque a gente tinha decidido falar um pouco mais na TPC para que a gente tivesse uma abrangência maior entre vocês. Tá? Então eu trouxe aqui a plataforma do CAED. Na outra formação, na formação da oficina do dia 27, nós não vamos disponibilizar, tá, aquela formação. Nós decidimos manter, apesar de ter pedido autorização para todos os amigos que estavam presentes, a gente não vai disponibilizar a gravação. Decidimos isso para que possamos discutir com maior liberdade, para que possamos trazer vídeos e não termos problemas com opiniões ou apresentações que fizéssemos, né? Como se fossem as reuniões presenciais que nós tínhamos antigamente, antes desse período sombrio que estamos vivendo, né? Então vamos falar da plataforma CAET. Aí o link para acesso à plataforma. Aqui na plataforma nós temos ainda, né, a maioria das orientações são de língua portuguesa e matemática. A maioria das informações são das avaliações de língua portuguesa e matemática, mas agora nós temos também na nossa disciplina. Tá? Vamos começar com os resultados. Se vocês clicarem em resultados, a gente abre esta
essa página. Tá? Aqui já tem, eu vou ler para vocês, uma retomada do objetivo de uma avaliação diagnóstica, né, como são as AAPs. Então, uma avaliação em processo. Né? Para que uma avaliação cumpra o seu objetivo, é preciso que seus resultados se transformem em análises e essas se convertam em estratégias e ações que possam elevar a qualidade do processo educacional. Por isso, utilize essa página para explorar com profundidade e atenção os resultados atuais obtidos pelos estudantes. E é isso que a gente vai conversar um pouco aqui hoje. Depois que você entra nos resultados das avaliações, você pode selecionar a AP, né, no caso ali em cima, a AP do primeiro bimestre, 2021. Selecionar a série, o ano série. Como hoje nós estamos fazendo por disciplina, eu já selecionei a primeira série do médio e a nossa disciplina de biologia. Nós temos aí embaixo algumas informações que virão nesse slide no próximo, né? Que como eu entrei com o perfil de núcleo pedagógico, eu tenho uma visão geral, tá? Então, vocês quando entrarem no perfil de professor, vocês vão ter a visão da escola de vocês. Então, a participação dos estudantes na nossa diretoria foi de 36% na primeira série do ensino médio, para a nossa disciplina. Muito baixa, diga-se de passagem, e pouco acima da média da rede. Então, fica aí um alerta para a gente, para que possamos ter uma porcentagem maior de participação desses estudantes na nossa avaliação em processo, avaliação de aprendizagem em processo. E tem escolas, né? Eu consigo entrar por escolas, não trouxe aqui análise por escola para não ficar muito longo, né? Então nós temos escolas com uma participação muito maior, escolas com uma participação muito modesta. E lembrando vocês que nós temos uma contribuição muito grande para o aumento dessa participação. Nós podemos auxiliar muito na busca ativa, devemos até auxiliar muito na busca ativa para incentivar a participação dos alunos nessas avaliações. Vamos lá. E como foi o desempenho desses estudantes nessa avaliação? O percentual médio de acerto foi de 37%. Tá? A média da rede, 35%. Está aqui. Aí nós temos a diferença significativa de aprendizagem entre os estudantes. Na primeira série do médio, nós tivemos 954 estudantes, ou 31% dos que fizeram, com índice muito baixo no desempenho na avaliação. 1.331, ou 43%, com índice baixo. Médio, foram 805 estudantes, ou 26%. E com nível alto no desempenho, apenas 15 estudantes. Isso na nossa disciplina, na primeira série do ensino médio. Mas essa análise é média de diretoria e eu sugiro que vocês entrem no CAED e vejam como foi o desempenho dos estudantes de vocês. Tá? Vocês conseguem acessar até a nível de sala de aula e estudante, né, o aproveitamento individual por estudante, para que vocês possam fazer a análise. E como foi o resultado em cada habilidade avaliada?
As habilidades foram uma do fundamental, tá? Lembrando ali no código alfanumérico, né? A habilidade 1, ela é uma habilidade do 7º ano de ciências, né? Que é argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública, com base em informações sobre a maneira de como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva para a erradicação de doenças. É um tema muito atual. Desde o início das formações online, a gente fala bastante, né? Foi sugerido bastante falar sobre vacinação, sobre a doença, que é sobre doenças, né? No caso, aproveitar a evidência dessa pandemia que nos assola. Então, uma habilidade do fundamental que foi trabalhada no 7º ano, né, é indicada para ser trabalhada no 7º ano, e ela teve um percentual de acerto de 4% na nossa avaliação. Então, é uma atenção, é uma habilidade para que possamos trabalhar um, um processo de recuperação dessa habilidade, né? Não foi um aproveitamento nem próximo do satisfatório, né? Apenas 4% de acerto. A habilidade 2 também é uma do 7º ano de ciências, que é justificar a importância da camada de ozônio para a vida na Terra, identificando fatores que aumentam ou diminuem sua presença na atmosfera, e discutir propostas individuais e coletivas para sua preservação. O percentual de acerto nessa habilidade foi de apenas 5%. Isso acende a necessidade de retomada. Apesar de ser uma habilidade do fundamental, ela é uma habilidade necessária para o restante dos anos do ensino médio, né, das séries do ensino médio. Então, sem falar da importância dela para o dia a dia, né, para o cotidiano do aluno. Tá? A habilidade 3 teve um percentual de acerto um pouco maior, né, uma habilidade do 9º ano de ciências, que é propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade e ou cidade, com base na análise de ações do consumo consciente e sustentabilidade bem-sucedidas. Então foi uma que teve uma quantidade de acerto mais satisfatória, e a gente nem por isso deve deixá-la de lado, né? Porque apesar de 69% de acerto, a gente tem que ver que 31% desses alunos não acertaram, né, nas questões relativas ou a questão relativa a essa habilidade. A habilidade 4 é uma habilidade já proposta para da primeira à terceira série do médio para as ciências da natureza. E ela teve uma porcentagem baixa, não tão baixa quanto as duas primeiras habilidades, mas ela teve 43% de acerto. Né? Uma atenção para a gente ver o porquê que os outros 57% não acertaram. E a habilidade ela diz, né? Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos e priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. Lembrando vocês que as habilidades no ensino médio, quando estão lá, né, lembrando do código alfanumérico, quando elas estão com CNT,
elas são de ciências da natureza. Então, elas têm um objeto de aprendizagem para desenvolvê-las em biologia, em física e em química. Então, eu vou trazer um exemplo de, dois exemplos de questões que são questões que se você não olhar o código, você não sabe se ela é específica de biologia ou de química, né? E a gente pode e deve trabalhar integrado com os professores da nossa área, né? Então essa habilidade tem aí 57% de alunos que não acertou na nossa avaliação. Tá? Lembrando que cada escola tem o seu aproveitamento e aqui é a média da diretoria. No próximo slide, a gente traz agora a segunda série do ensino médio. A taxa de participação na segunda série do ensino médio foi de 34%, pouco acima da média da rede, porém não é uma média satisfatória, né? O percentual médio de acerto já foi maior, de 54% na segunda série do ensino médio. E a média da rede foi de 51%. Nós temos aí o desempenho de 20%, desempenho muito baixo, ou 579 estudantes. Baixo, 18%, ou 529 estudantes. Médio, 1.016 estudantes, ou 35%. E um nível ou um nível alto, né, de desenvolvimento, de desempenho, aliás, 751 estudantes, ou 26%. Uma quantidade maior, né, de aproveitamento na segunda série do médio em relação à primeira série. Agora vamos ver vale lembrar que o muito baixo eu acho que não deve estar aparecendo na seta para vocês aí. O muito baixo ele é até 25% de acerto na prova. O baixo de 26 a 50% de acerto, o médio de 51 a 75% de acerto e o alto acima de 75% de acerto. Então, esses 26% dos alunos acertaram mais 75% da prova. Só para a gente ter uma noção de como foi. E os 20% dos alunos não acertaram nem 26%. Então acertaram até 25% da prova, da avaliação. Bom, percentual de acerto por habilidade. Nós tivemos aí na habilidade 1 uma habilidade de ciências da natureza, né, que é descrever as relações alimentares que se estabelecem entre seres vivos e participam de cadeias e teias alimentares. Nós tivemos 64% de acerto nessa habilidade. Lembrando que o código alfanumérico dessa habilidade ainda é o do currículo paulista, porque na segunda e terceira série do ensino médio ainda não chegaram, né, as novas habilidades do novo currículo paulista. Bem? Então, nós temos aí 64% de acerto, mais uma atenção aos 36 que não acertaram as questões dessa habilidade. Habilidade 2 relacionar as funções vitais das células e seus respectivos componentes. Nós tivemos 43% de acerto. Então, peço atenção a vocês aos 57, né, que não acertaram. A habilidade 3. Associar os gametas à transmissão de características hereditárias estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes.
Aqui nós tivemos uma habilidade do fundamental, do nono ano, e nós tivemos uma porcentagem de 68% de acerto. Uma porcentagem satisfatória e, e que a gente pode falar, pode analisar melhor a relação, né, do, dessa habilidade com as habilidades do fundamental que não tiveram uma quantidade de acerto satisfatória quando nós analisamos a da primeira série do médio. Então, aqui nós vemos que não tem uma relação entre uma habilidade ser do fundamental e eles terem um baixo desenvolvimento, um baixo aproveitamento nessa habilidade no ensino médio. Tá? Essa habilidade é do fundamental e nós tivemos uma porcentagem satisfatória de acerto. A habilidade 4 também é do fundamental e nós tivemos um aproveitamento aí, né, de 50% de acerto nessas questões. A habilidade é comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, apresentadas em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica. Depois nós vamos analisar algumas questões e a gente vê como que essas questões foram apresentadas para os alunos, para quem ainda não analisou as questões da AP. Essas orientações pedagógicas que eles sugerem aqui embaixo desse percentual de acertos, elas ainda estão apenas com língua portuguesa e matemática até a data de ontem, tá? Falo data da gravação aqui, não tínhamos orientações de biologia, tá? Apenas língua portuguesa e matemática. Mas fica a sugestão para que vocês deem uma olhada, para que vocês analisem essas orientações, mesmo que de outra disciplina. Bom, deixa eu mudar aqui. Agora nós vamos passar para a terceira série do médio. A terceira série do médio teve uma taxa de participação de 35% na AP, também um pouco acima da média da rede, mas uma participação também baixa. Tá? Vamos para o desempenho desses alunos. O percentual médio de acerto na terceira série do médio foi de 61%. A média da rede, 58%. Estamos um pouco acima também na média de acerto. Como diretoria, mais uma vez, observem da escola de vocês como que está a relação com a média. Tá? A distribuição dos estudantes por categoria, nós temos aí um aproveitamento melhor, de acordo com esses dados. Muito baixo, 18%, ou 426 estudantes. Baixo, 15%, ou 347 estudantes. Médio, 23%, ou 531. E alto, 1.024 estudantes, ou 44% deles. Também cabe a nós analisarmos o porquê que teve essa discrepância entre primeira, segunda e terceira série do médio no aproveitamento das questões, né, no acerto dessas questões na avaliação em processo do primeiro bimestre. Aqui, as habilidades que nós trazemos, também com percentual de acerto. A habilidade 1, identificar elementos básicos que compõem a célula, bem como suas funções. Nós tivemos uma quantidade satisfatória, 62% de acerto nessa habilidade. A habilidade 2, relacionar as funções vitais das células e seus respectivos componentes, com 42% de acerto. A habilidade 3, escrever e reconhecer nomes científicos, com 43% de acerto. A habilidade 4,
reconhecer as categorias taxonômicas utilizadas na classificação dos seres vivos. Nós tivemos aí 76% de acerto. Nessa parte da análise nós temos mais habilidades, né? Nessa avaliação nós tivemos outras habilidades, nós temos a segunda página. A habilidade 5 é identificar e comparar os grandes grupos de seres vivos a partir de características distintivas, com 74% de acerto. A habilidade 6 é hereditariedade, ideias evolucionistas, preservação da biodiversidade, com 75% de acerto. Essa é uma do fundamental. E a habilidade 7, hereditariedade, ideias evolutivas e preservação da biodiversidade, com 56% de aproveitamento ou de acerto. Lembrando, né, também, vou falar de novo, para que a gente atente às porcentagens de alunos que não acertaram essas habilidades, né, para que possamos recuperar essas habilidades no decorrer do ano letivo, principalmente agora na terceira série do médio. Bem? E aprofundar, né, gente? Não é só recuperar, a gente tem que aprofundar essas habilidades naqueles alunos que já as têm desenvolvidas. Bom, as orientações pedagógicas, como eu disse, elas estão também na plataforma do CAED e, por enquanto, elas estão apenas para a língua portuguesa e matemática. Mas nós temos uma série de outras páginas dentro da plataforma para que possamos explorar e que nós não temos tempo hábil para explorar todas aqui, tá? Por isso que eu não vou explorá-las agora. Estão aqui as orientações pedagógicas quando você abre essa página para que nós possamos destrinchá-la, né? Visitá-las e nos aprofundar um pouco mais na análise da avaliação. Bom, aqui vamos ver agora algumas questões da avaliação. Eu trouxe aqui um modelo que estava disponível para mim. Nas provas vocês sabem que as avaliações são diferentes umas das outras, né? E é que está disponível. Tem o link. Eu acho que eu não coloquei o link aqui. Mas a gente, se não tiver na apresentação, eu trago o link da avaliação para vocês. Nós vamos analisar essas questões agora. Tá? E o mais importante, como nós já tivemos em outras formações sobre avaliação, principalmente nas escolas, porque nós já fizemos para os professores coordenadores avaliações, formações sobre avaliações e algumas direto com vocês, nós temos que nos atentar o porquê que o aluno, né, assinalou uma questão que não é a questão, assinalou uma alternativa que não é a correta. Tá? Então, a gente faz uma análise crítica, né, dos nossos alunos, não naquela linha de o que eu deixei de ensinar. Não. Qual o ponto, qual o grau de desenvolvimento dessa habilidade que o aluno está para ele ter assinalado essa alternativa. Tá? Eu vou falar um pouquinho. Eu fiz um teste, tá, gente? Eu refiz essa prova com algumas pessoas, alguns conhecidos que estão ou que já passaram pelo ensino médio. E não professores, tá, gente? Não professores. E pedi o comentário deles. Então, algumas coisas que eles falaram eu vou trazer para vocês aqui, para que a gente possa exercitar essa análise, né, do pensamento do aluno ao fazer essas atividades, né, essas questões.
Então vamos lá, primeira questão do ensino médio. Na frente da questão tem o código, tá? O B é de biologia e a avaliação é de ciência da natureza. Então nós temos na avaliação química e física também. Então vamos lá. Muitas pessoas pensam que as palavras, as plantas, Juvenal, tô ficando doido aqui. É fome, tá, gente? Estou gravando no horário de almoço aqui. É normal, as letrinhas já começam a fazer assim e a gente já fica meio fora do ar. Muitas pessoas, vou começar de novo, tá? Isso aqui sem corte, então é assim mesmo. Muitas pessoas pensam que as plantas sobrevivem apenas da fotossíntese. Contudo, esses seres também realizam o processo de respiração celular para suprir suas necessidades energéticas. Para realizar esse processo, as plantas utilizam. Aqui, muitos relataram que não sabiam que as plantas respiravam. Então vamos nos atentar quando nós formos desenvolver os objetos de aprendizagem, para que a gente frise bastante que as plantas também respiram, tá? Porque isso não foi relato meu, foi um relato das pessoas que concordaram em ser testadas para que eu trouxesse os comentários aqui. Tudo bem? Então, a resposta, eles teriam que ir no conceito ou no cerne do objeto de aprendizagem de respiração. Independente se está falando de uma planta, se está falando de um animal. Então, o que eles vão utilizar para a respiração? Glicose e oxigênio. Então, o, o início da questão ele vem justamente para confundir, né? Para exigir uma atenção melhor. E muitos caíram porque eles não sabiam que a planta respirava. Aí, a hora que fala de planta, muitos vão e já colocam gás carbônico e água, né? Porque eles já vêm na cabeça deles que as plantas só realizam fotossíntese. Então essa foi a maior dificuldade nessa questão. Lembrando que eu fiz com pessoas de contato próximo e não vou citar escolas, se é alguma de uma escola, entendeu? Mas são pessoas que têm um nível de formação do ensino médio, tá, gente? Algumas ainda não concluíram, ainda são alunos nossos. Bom, próximo. A 2 nessa avaliação, observa a cadeia alimentar abaixo e ele pergunta a quantidade de energia que se encontra nos. Né? Nessa cadeia, qual a maior quantidade de energia? Ela é encontrada em qual nível? Né? Aí nós temos aí, nas alternativas, esses eles acertaram e os que erraram foram pela análise da figura. Tá? Muito acerto e muito erro apenas com a análise da figura de modo simples. Tá? Eles viram lá, maior quantidade de energia. Quem está no topo da pirâmide? Então o consumidor quaternário é o que tem mais energia. Isso foi uma das análises uma das devolutivas na análise da questão. Então a gente tem também esse desafio de frisar muito que a base da pirâmide é que tem a maior quantidade de energia quando você fala da, da pirâmide na cadeia alimentar no nível energético, né? Na quantidade energética. Aí, quem
alguns acertaram os produtores, né? Só que eles analisaram, quando você pede a explicação do porquê que acertaram, né? Você acertou, você assinalou produtores. Por quê? Porque a base da pirâmide é maior. Tá? É válido, é válido. Você analisou uma figura, conseguiram analisar a figura, porém foi apenas uma análise simples. Tá? Gostei muito de uma análise. O calor é energia. Se o calor está perdendo, está saindo, está diminuindo a energia. Foi uma outra análise que eu tive. Então, é importante que a gente conheça, que a gente tenha esse retorno para saber qual a necessidade de desenvolvimento de cada um dos alunos. Algumas questões eu vou passar mais rápido, outras eu vou fazer uma conversa mais demorada, que senão a gente for analisar todas as questões nessa nesse nível, né, de discussão, a gente vai ficar até o final do ano em ATPC, tá? Bom, próxima. Também de biologia. Aqui ela traz um texto, né, sobre o problema ambiental, e ele fala da plataforma de gelo, a Jorge VI, que é a segunda maior do norte da Península Antártica. E bateu o recorde de derretimento durante o verão 2009-2020, afirma a pesquisa da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos. E os cientistas observaram que houve o derretimento mais extenso e pelo maior número de dias para essa plataforma em 31 verões. Trazem uma informação e perguntam qual o problema ambiental que deve ser evitado, né, para que não haja esse derretimento. Aí nós temos aí a destinação correta do lixo doméstico, diminuição do uso de combustíveis fósseis, restrição de utilização de fertilizantes, ações que minimizem a poluição do solo, intervenções que acabam com a chuva ácida. Aqui cabe uma discussão, né? O que vai interferir no derretimento do gelo? E não é uma relação simples, né? A gente tem que fazer uma relação mais complexa ou o aluno, né, teve que fazer uma relação mais complexa com os combustíveis, a queima de combustíveis fósseis para o efeito estufa. Tá? Então, aqui cabe uma análise mais complexa do pensamento. Na análise dos meus testes, eles acertaram. É um tema da educação ambiental que eles se apropriaram bem, então não tem muito a acrescentar com as outras análises. Né? Meu grupo amostral foi muito pequeno para que eu trouxesse alguma outra análise das alternativas não certas aqui. Aqui coube um pouco de interpretação, ou melhor, um pouco mais de interpretação para acertar essa questão. Aqui fala sobre a resistência derivada do patógeno, usa o exemplo do feijão e o fragmento de material genético num feijão transgênico para evitar a proliferação do vírus o vírus do mosaico no feijão. Aí ele pergunta, né, ele pede, né, qual o objetivo desse método abordado no texto. Tá? Acelerar a reprodução das plantas, agregar valor nutricional ao alimento, aumentar a produção do alimento, produzir frutos maiores, repelir vetores de doença. Aqui muitos foram repelir vetores de doença. Numa análise mais profunda, não conheciam a palavra vetores. Tá? Depois que a gente faz uma intervenção, aí eles voltam e, pela própria interpretação do texto, né, eles vão em aumentar a produção
do alimento, que é a interpretação pura do texto. Tudo bem? A próxima questão, nós temos essa imagem e eles pedem a relação entre os processos. E nós tivemos aqui também um outro caso de confusão, né? Muitos foram, alguns, né, foram na dependência da luz solar para ocorrerem os processos. Mas aí você tem que retomar a análise da, da imagem e perguntar, né? Aí você relaciona com o dia a dia deles, se eles respiram só durante o dia, né? Alguns lembraram que as plantas também respiram. Falei, ó, que bom, né? Falei, que bom que vocês lembraram da questão que nós passamos aqui e, e trouxeram a resposta correta, né? E mesmo aqueles que, quando você faz a interferência, né, que você faz a intervenção, lembrando que não respira só com a luz solar, que a fotossíntese também tem a fase escura, a gente faz aquela retomada, aí eles começam a pensar melhor, né, e, e trazem a, a resposta mais adequada, né, que, que é a dos reagentes, né. O produto de um é reagente do outro processo. Então, a gente, depois de algumas intervenções, chegaram à resposta dos reagentes e dos produtos, né, dos dois processos. Mas também é praticamente uma análise de imagem. Mais uma. Aqui, é, o que está fazendo o ozônio desaparecer? Não é uma nossa, né? É uma ciência da natureza. E o texto ele diz: hoje em dia a atmosfera recebe compostos chamados freons, gases que não existiam antes na natureza. Foram fabricados pelo homem para serem usados nos aerosóis, sprays, aparelhos de ar-condicionado, em algumas embalagens, etc. Esses gases não prejudicam os seres vivos, mas quando são liberados para os ares, podem soltar uma substância que destrói o ozônio. É uma questão que cabe também ao nosso trabalho, né, nossa discussão em sala de aula, e é uma relação entre informações. Né? A destruição mencionada no texto pode trazer consequências como câncer de pele, perda de audição, raquitismo ou sinusite. É só a gente relacionar o que causa cada um desses problemas de saúde, né? Lembrar o que é a camada de ozônio, a função dela, e, e relacionar com o problema de saúde, os problemas de saúde que estão nas alternativas, né? Quando você associa, você lembra que o ozônio ele atua como uma camada protetora contra os raios ultravioletas e que tem uma relação da luz, aí eles já vão relacionando entre o, o raquitismo e o câncer de pele. Tá? O raquitismo muitas vezes eles
não conseguem explicar o porquê, mas muitos foram no raquitismo e o câncer de pele como consequência da destruição da camada de ozônio. Tá? Aí depois a gente aprofunda mais um pouco e eles vão para a resposta correta. Tudo bem? Mais uma de biologia. Aqui é relacionado à vacina, né? Aquele problema, aquela habilidade que eu falei, que a gente é muito atual e que a gente vê e ouve muito a falta de desenvolvimento dessa habilidade na nossa população, e é um reflexo, a escola é um reflexo disso, né? O sarampo é causado por um vírus altamente contagioso. 90% das pessoas sem imunidade que compartilham espaços com pessoas contaminadas contraem a doença. O sarampo é transmitido através do contato com gotículas do nariz, da boca, da garganta da pessoa infectada, quando ela tosse, espirra e respira. Até para a gente estabelecer uma relação aí, né, com as questões da pandemia que estamos vivendo hoje. E a principal forma de prevenção da doença abordada nesse texto é feito por meio da vacinação da população. A gente precisa ver o motivo pelo qual nós tivemos um baixo aproveitamento nessa habilidade. Né? Dá para vocês verem a quantidade de acerto por aluno de vocês por sala, tá bom? Então é um trabalho aí mais minucioso, né? E essa relação também com as notícias falsas, o que ocorre hoje no, no nosso cotidiano e que a gente observa tão bem aí na sociedade. Tudo bem? Então vamos para a próxima. O texto abaixo apresenta o processo que ocorre no interior das células. Aí fala da respiração. Quando ouvimos a palavra respiração, imediatamente associamos com a troca de gases que ocorre no interior dos alvéolos pulmonares em muitos animais terrestres ou nas brânquias de animais aquáticos. O gás oxigênio passa do ar atmosférico para a água, para o sangue, ou da água para o sangue, enquanto o gás carbônico realiza um movimento contrário. Essa troca de gases, que não ocorre apenas nos animais, mas também nos vegetais e em muitos micro-organismos, é, no entanto, apenas o início e também o fim de um processo por meio do qual se obtém energia que ocorre no interior das células da maioria dos seres vivos, a respiração celular. Então aqui a gente já pode usar esse próprio texto para mostrar para os nossos alunos que muitas vezes a informação que responde uma questão está no enunciado de outra, né? Aqui é um exemplo disso. Além do gás oxigênio, esse processo também possui como reagente. Aí cabe a gente revisar, né? Foi necessário também uma intervenção aqui para alguns da palavra, do conceito, né, de reagente. Muitos lembraram da outra questão do que era o reagente, né, para assinalar a glicose. Tudo bem? Observe abaixo a questão geral da respiração celular. Aqui eu mostrei para o Paulinho. Ele falou: não acredito que é uma questão dessa. Caiu, gente. E teve erro. Tá? Nessa equação, o produto indicado pelo quadrado é. Muitos não souberam. Tá? Evitaram de assinalar para não chutar. Perguntaram, tiraram dúvidas. E eles não conseguem relacionar com a fórmula química. Quando você vê uma equação química, eles não conseguem relacionar. Quando você traduz
quais são os elementos ali, quais são os reagentes, quais são os elementos que estão ali, aí eles lembram e eles conseguem responder. Então, essa relação da fórmula química com o nome do elemento, do, dos produtos ou dos reagentes, eles não conseguem fazer essa relação. Então, o problema maior está nessa relação entre o nome e a fórmula química. Agora, segunda série do ensino médio. Na segunda série do ensino médio também tem uma de biologia, que, ou aliás, mais para frente uma de química, que nós de biologia também podemos auxiliar, né, no nosso trabalho com os objetos de conhecimento. Assim como a anterior, o professor de química auxilia no desenvolvimento, pelo, pelo desenvolvimento dos objetos de conhecimento deles, né, da disciplina de química. Aqui nós vamos ter o exemplo de uma de química que nós podemos auxiliá-los na solução também. Tá bom? Então vamos lá. Cada etapa da cadeia alimentar é chamada de um nível trófico. Aqui causa muita confusão, gente. E o ecossistema, o primeiro nível trófico é representado pelos produtores. E nos ecossistemas terrestres são os seres autotróficos, fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. As plantas e as bactérias do solo, respectivamente. Eles produzem sua própria matéria orgânica, que será utilizada pelo segundo nível trófico, cujos representantes principais são os herbívoros, como as capivaras, que dependem diretamente dos vegetais para sua nutrição. Aí vem a pergunta: qual o grau de consumo do animal mencionado nesse texto? Aí eles vão. Eles confundem muito, apesar de estar ali uma interpretação. A resposta está no texto, basta uma interpretação mais apurada do texto, mas eles não conseguem relacionar o animal consumidor primário ao segundo nível trófico. Nós que já trabalhamos isso em sala de aula sabemos essa dificuldade em relacionar os níveis tróficos com o grau de consumo. Tá? Justamente porque a presença do produtor para eles confunde com o grau de consumo, né? E eles não conseguem associar o produtor ao primeiro nível trófico e assim seguir em diante cada um dos níveis. Tá? Foi esse problema também aconteceu no teste que nós fizemos. Aqui está uma questão que é de química, mas que os nossos objetos de conhecimento também poderiam auxiliar o aluno a responder. Tá? O oxigênio dissolvido, OD, é um parâmetro importante na criação de peixes. A concentração ideal de OD no tanque de piscicultura é em torno de 5 mg por litro. Essa quantidade é suficiente para as atividades dos peixes, para a oxidação da matéria orgânica e para o desenvolvimento de micro-organismos do biofiltro. Um analista coletou a amostra de água de um tanque e a análise evidenciou 3 mg por litro de oxigênio dissolvido. Nesse sistema de criação, é possível atingir a concentração ideal de oxigênio dissolvido se... Aí nós temos aí as alternativas, né? Exige um pouco de interpretação, sim. Deixa eu molhar as cordas vocais um pouco aqui. Exige sim um pouco de interpretação e uma relação das informações das alternativas com
a relação entre os seres vivos, né? Quando você instiga propositalmente, né, perguntando: se eu abrigar o tanque dos raios solares, o que vai acontecer? Aí eles começam a pensar, mas chegam, né, à resposta certa de inserir plantas fotossintéticas na unanimidade quando você instiga a, a pensarem nas alternativas. No teste que eu fiz, poucos foram de primeira, né? Poucos acertaram de primeira a relacionar com a inserção de plantas fotossintetizantes, como está na alternativa correta aí, tá? Bom, tá difícil essa prova? Essa avaliação estava difícil? Não estava difícil, ela só exige um pouco mais de relação ou interpretação de texto e pode ser uma das explicações de uma certa quantidade de não acerto, né? Mas mesmo não acerto nos traz informações valiosas, tá, gente? Para que a gente possa ver o grau de desenvolvimento dessas habilidades dos nossos alunos e qual a necessidade de retomada de algum objeto de conhecimento para que a gente possa desenvolver essa habilidade ou suprir uma necessidade de apropriação de conteúdo. Bem, observe o quadro abaixo nessa questão. As plantas são 5 afirmações, né? As plantas são seres autotróficos, as vacas se alimentam de capim, os homens se alimentam de vegetais e outros animais, os leões se alimentam de outros animais, as aves domesticadas se alimentam de grãos. Ele pede qual o que está indicado, o número que indica o conceito de onivoria. O entrave nessa questão é a palavra onivoria. Muitos questionaram o significado de onivoria. Tá? Quando você fala o significado de onivoria, aí eles acertam. Mas nós tivemos que explicar alguns desses conceitos, né? Alguns desses conceitos não, nós tivemos que trazer o significado da palavra para que eles pudessem relacionar com a informação 3 e assinalar a alternativa correta. 7. O tipo celular de um determinado tecido humano. Aqui também, né, essas células pertencem ao tipo especial de tecido, que encontra espalhado por várias regiões do corpo, constitui o maior depósito corporal de energia sob a forma de lipídios, triglicerídeos. Por incrível que pareça, a palavra triglicerídeos ajudou mais do que lipídios na, na resposta correta do teste que eu fiz. Tá? Então, resposta correta, tecido adiposo. Eles não tiveram tanta dificuldade nessa, apesar de ter uma dúvida quanto ao conceito, né, o nome de cada um dos tecidos. A 11. Consumidores necessitam de outros seres vivos para se alimentar e obter energia, com exceção dos produtores. Com exceção dos produtores, todos os outros seres vivos precisam de outro para sobreviver, ou seja, são heterótrofos. Nesse nível há subdivisões. Por exemplo, as vacas são consideradas consumidores primários. Os consumidores secundários se alimentam dos primários, como por exemplo o homem se alimenta da vaca. Os consumidores terciários são os que se alimentam dos secundários, como grandes predadores. Exemplo do tubarão. No exemplo da cadeia alimentar descrito nesse texto, o homem ocupa qual nível trófico? Muitos conseguiram relacionar essa informação com a explicação da outra questão, que tratava de nível trófico e o nível de consumo.
tá? E acertaram, né? Então, o homem, como consumidor secundário, seria o terceiro nível trófico. Essa relação foi suprida, mas muitos disseram que se lembraram da explicação anterior da outra questão que falava de nível trófico e nível de consumo. Aqui eu falei que é uma dificuldade muito grande de relação para os nossos alunos. Vamos lá. Aqui nós temos uma questão que traz algumas vitaminas que estão marcadas com números, né? E as suas funções. Essa é mais uma questão de que necessita um pouco mais de conteúdo, né? Do que uma habilidade de interpretação, apesar de que nessa questão ele fala da vitamina C. A vitamina C é amplamente difundida a sua função na nossa sociedade, né? E agora com as questões em discussão do fortalecimento do sistema imunológico, levou um grande número de acerto nos testes que eu fiz. Tudo bem? Então a vitamina C ela traz aqui, deixa eu ver qual tá, aqui ó, na 5, né, essencial para o bom funcionamento do sistema de defesa, auxiliando na prevenção de infecções, gripes e resfriados. Então as palavras gripes e resfriados ajudaram muito na resposta correta dessa questão. Mais um texto. Imagine que a pessoa apresenta pele clara, mas após alguns dias na praia verifique-se o seu escurecimento por causa da produção de melanina. A cor da pele clara foi determinada geneticamente. Entretanto, o tom é influenciado pelo meio, nesse caso pela exposição ao sol da praia. Aqui eles tiveram um bom acerto, foram diretos no fenótipo, mas quando você pede para relacionar, para explicar o porquê que assinalou o fenótipo, eles não conseguem trazer a definição correta, né, do fenótipo ser o resultado da interferência do meio no genótipo. Então, o genótipo mais o meio traz o fenótipo, né? Então, eles têm essa dificuldade apenas de relacionar, mas acertaram bem esta. Aqui nessa figura, por incrível que pareça, nós não tivemos nessa questão um certo problema, né? Porque quando você relaciona uma mudança numa questão de uma mudança fenotípica, né, pelo uso e o desuso, quando você relaciona passar essa característica aos descendentes, eles já relacionam com Lamarck, né? Então, nós não tivemos muito problema no teste, mas a relação com Lamarck é sempre assim, né? Quando você tem uma característica falha, vamos dizer assim, né? Para os tempos de hoje, porque na época Lamarck, para a época dele, foi um grande trabalho científico, e como o darwinismo trouxe uma explicação melhor, ele ficou conhecido pelo que foi derrubado da teoria dele, né? Então, os alunos assinalaram corretamente essa no teste. Próximo. Aqui uma pegadinha. 100% de erro no teste. Por quê? Ao olhar a imagem, eles estão acostumados a olhar a imagem como célula. E a imagem tem até escrito ali, né? Nucleolo. Então não é um nucleo. O nucleolo mostra que não é um esquema de uma célula, é um esquema de um núcleo. Então,
a estrutura indicada pela seta é a carioteca e não um parede celular, como 100% dos que testaram, dos que fizeram o teste assinalaram. Então a gente tem que. É importante a gente fazer essa ressalva com eles para que fiquem atentos a, a uma interpretação mais minuciosa das imagens, né? Não serem tão precipitados na interpretação de imagem para não levar ao erro. E vou passar mais rápido, gente, que o tempo está indo muito rápido aqui. Mais um esquema para a gente interpretar. Aqui ficou claro que era meiose, né? Não tiveram problemas para resolver essa daqui no teste que eu fiz. Mas a gente tem que incentivar a observação e a interpretação das imagens. Agora a terceira série do médio. Na primeira questão, né, para observar a imagem e falar uma função, né, na alternativa dessa imagem. Essa foi tranquila, eles conseguiram identificar que é uma membrana, né? Muitos falaram que era membrana, eu falei, tá escrito que é membrana, aí que foram ver que estava escrito que era uma membrana. Então eles não fazem uma interpretação mais apurada. A gente pode trabalhar melhor isso daí. E eles conseguiram associar a resposta correta analisando, né, a imagem com o recorte da membrana plasmática. Tá? A alternativa a selecionar substâncias que entram e saem da célula foi unânime no teste. Aqui nós tivemos um entrave. Na interpretação, né, a gente acha que é tão simples, né? Vamos a, a classificação, né? Oh, meu Deus. A classificação taxonômica é algo fácil para eles. Eles sabem muito bem. Eles podem identificar, podem observar algum grau de parentesco, mas quando você pede a definição da categoria, eles ficam, não sei, professor. Então, nós tivemos aí um problema conceitual, né? Até para definir a família na análise dessa questão. Bom, mais um texto. Nesse filo, a biodiversidade é bastante grande, porém há, na maioria das espécies, um padrão anatômico. O corpo é geralmente dividido em pé, cabeça e massa visceral. Formado por. Olha, eu pulando coisa aqui. Isso que dá ler, né? Fala do corpo mole, secretam alguns exoesqueleto calcário, chamado de concha. Quando chegou nessa informação, eles já identificaram que, que o animal que está descrito aí era um molusco. Tá? Identificaram um molusco de primeira. Aí você pergunta, né? Você pede para lerem novamente. Eles leem, eles identificam, eles falam do molusco, falam dos caramujos, não associam muito com os que têm ausência de concha, né? Que a gente faz uma conversa com eles. Eles não associam às lesmas. Você tem que instigá-los, não associam aos moluscos marinhos.
E ficou uma dúvida muito grande quanto às conchas internas, né? E a gente tem que trazer essa informação para eles que os moluscos marinhos têm alguns com conchas internas, né? O mais comum no dia a dia é para a maioria dos nossos alunos, eles conhecem o osso de Ciba, chamado de osso de Ciba, entre aspas, né? Que é uma concha interna, tá? Então, cabe fazer essa associação com o cotidiano deles para que eles possam fixar melhor esse conceito. Aqui nós temos uma outra que foi bem, bem assertiva no teste, né? Foi bem acertada no teste. E o processo foi a ovulogênese, tá? E eles identificaram que era ovulogênese pelo esquema. Aí eu fiquei feliz, nossa, analisaram, né? Viram lá os corpúsculos polares e tal, não. Eles identificaram que era meiose e que não tinha virado espermatozoide. Não, o desenho não é de espermatozoide. Então muitas vezes acertam, né? Que a gente tem que atentar também. Nem sempre o acerto da questão quer dizer que está tudo certo. O aluno identificou como ovulogênese apenas porque não está desenhado o espermatozoide. Ele identificou que é uma meiose, mas ele não identificou a ovulogênese pela presença dos corpúsculos polares. Ele identificou porque não tinha desenhado o espermatozoide ali. Então fez uma associação incompleta, né? E cabe a nós também analisar os acertos. Eu vou passar para a próxima. Esse daqui é uma questão mais complexa, tá? Eles vão direto. Quem observou muito bem o desenho tem um pouco de lembra muito das funções da membrana celular. Eles vão direto no fala que a diferença, né? Porque o processo 2 eles já vão direto no gasto energético, tá? Aí você fala, mas tem certeza que eles confundem, né? Eu fui analisar melhor, eles confundem muito com a bomba de sódio e potássio no transporte ativo, tá? Aí você volta e faz uma análise de alternativa por alternativa e vê que leva-os a observar que não é a bomba de potássio, não está havendo uma troca, não corre contra o gradiente de concentração, porque você não tem na análise da figura um elementos suficientes para falar que ocorre contra o gradiente de concentração. Grandes partículas sólidas também não tem análise suficiente no esquema para isso. Agora, a E diz que utiliza proteínas facilitadoras. Aí sim, a gente pode afirmar pela análise desse processo, do esquema, que nós temos aí, no processo 2 uma proteína facilitadora. Tá? É um processo de difusão facilitada, tá? E a proteína conhecida como proteína carreadora. Tá? Não. Até pelo esquema, se a gente aprofundar um pouco melhor, a gente vê que a proteína carreadora ela não tem gasto energético para fazer esse transporte de moléculas pela célula, pela membrana celular. Tudo bem? Mais uma.
Imagina uma pessoa presente, que apresente pele clara, bababá, babá. De novo, né? É uma questão idêntica à outra, o fenótipo. Essa foi bem. Aqui, nesse esquema, está representada uma lei da teoria. Aí a gente vem de novo a lamarquista, né? Muito, nós já falamos de uma dessa, foi muito bem de acerto. Um texto sobre organela. Organelas citoplasmáticas não membranosas, ou seja, não possuem camada lipoproteica que outras organelas possuem. Estão envolvidos no processo de divisão celular e são responsáveis pela formação dos cílios e flagelos das células. Essa depende muito do conteúdo, né? Alguns conseguiram relacionar, sim, o centríolo à formação dos cílios e flagelos. Essa foi tranquila, só teve alguma confusão quanto ao segundo nome ser letra minúscula, tá? Então eles ficaram muito entre a 4 e a 5, mas teve uma quantidade de acerto satisfatória. Bom, dúvidas, sugestões, eu peço que vocês coloquem lá na nossa na devolutiva da nossa lista de presença. Eu vou dar uma pausa aqui, vou falar agora da semeia. Deixa eu pausar. Pronto, apareci. Aqui agora a gente traz, como eu falei no começo, a gravação é antecipada, né? A exibição. Então nós estamos na semana do meio ambiente, Semeia 2021 da Prefeitura de Campinas. Está cheio de atividades essa semana. Ainda dá tempo. A apresentação agora está no dia 10, né, na quinta-feira. E a gente ainda tem tempo de participar, tá? Bom, lembrando que as escolas de Valinhos e Vinhedo podem entrar, podem acompanhar. Nós temos vários conteúdos, apesar de ser a Prefeitura de Campinas, nós temos parceria como diretoria de ensino. Para caso vocês queiram desenvolver algum projeto nas escolas de vocês, vai via diretoria. A Secretaria do Verde, do Meio Ambiente, é parceira da diretoria de ensino. A gente se conversa bastante, a gente tem um diálogo muito bom com a secretaria, com a coordenadoria de educação ambiental da Secretaria do Verde. E nós vamos desenvolver alguns projetos, né, alguns mais nesse ano. Inclusive daqui a pouco nós temos uma reunião para discutirmos sobre o plano de educação ambiental nosso aqui. Bom, nós temos o site da Semana do Meio Ambiente 2021 com toda a programação disponível para vocês. Ela começou no dia 5 e vai até o dia 13, tá? Tudo online devido à pandemia. Então deixo a vocês aí como convite para acompanhar essas atividades. Também tá o link aí da programação para vocês. Tem uma sugestão, foi lançado no dia 5 o canal TEAR, Tecendo Educação Ambiental em Rede. É um canal da Secretaria do Verde, porém não é restrito ao município. Então ele traz aí, nós temos várias playlists. Eu selecionei aí uma playlist que é do Centro de Conhecimento das Águas.
que é um dos centros de educação ambiental criados aqui no município, que tem uma série de conteúdos sobre cada um dos centros de educação ambiental. Então vale a pena assistir, vale a pena acompanhar. Estamos vendo a possibilidade de abrir playlists para a contribuição dos professores com os projetos desenvolvidos por vocês, para que a gente insira também nessa rede de educação ambiental que foi criada aqui em Campinas. Temos também o TEAR como plataforma de contribuição, né, como se fosse uma rede social de sustentabilidade, de educação ambiental. Na próxima formação eu trago para vocês. Não tivemos tempo hábil de trazer o tutorial e também ia ficar muito tempo para a formação, tá? E também tá aí o link para vocês acompanharem no YouTube os vídeos com as playlists do canal TEAR. Tá? É um canal nosso. Quando eu falo nosso, é da nossa população. É a Secretaria do Verde, que também atende os nossos alunos, nos atende como município, né? E está aberto pela educação ambiental a atender outros municípios também. Então, o pessoal de Valinhos e Vinhedo não se sintam excluídos. Nós temos projetos que podem ser desenvolvidos aí também, porque a educação ambiental não tem fronteira, né? Não respeita as fronteiras geopolíticas, né? Então, tá aí uma sugestão para vocês. Entrem, curtam, façam bom proveito dos vídeos e assim que pudermos, vamos visitar esses centros de educação ambiental que estão com muita coisa para apresentar, que estão com muita atividade para desenvolver, e é uma conquista nossa ter esses centros de educação ambiental. Não sei se eu vou lembrar de todos aqui agora, né, depois de uma gravação, ao final de uma gravação, mas é o Centro de Conhecimento das Águas, Joaquim Egídio. Gente, olha, a cabeça tá daquele jeito. Então, nós temos esses centros de educação ambiental espalhados pelo município. O Bosque dos Jequitibás também é um centro de educação ambiental, e eles estão trabalhando cada vez melhorando mais, se aprimorando para melhor atender a população e trazer conteúdo e trazer as questões ambientais para discussão, para visitas de escola, para o público que passa em geral, com atividades cada vez mais elaboradas, tá? E com a contribuição de todos. Então, vale a pena entrar, vale a pena a gente sugerir alterações, sugerir vídeos, gravar vídeos e que tenham, eu falei com o pessoal da Secretaria do Verde, uma ponte via núcleo pedagógico para que vocês publiquem os materiais de vocês também no canal do TEAR. Então, se vocês tiverem projetos, estiverem desenvolvendo projetos em educação ambiental, vamos entrar em contato, vamos elaborar um vídeo e vamos publicar, vamos disseminar essas ideias para o público. E um canal para a gente fazer isso é o TEAR. Tudo bem? Bom, aqui nós já excedemos o tempo. Eu deixei na apresentação a revisão de alguns dos materiais das apresentações anteriores que foi feito na nossa formação, né, os papos biológicos, que foi a nossa oficina, né? Eu deixei no slide para que vocês possam baixar, já que nós não vamos ter a oportunidade de publicar, nós não vamos publicar aquele encontro e nem os próximos. Então, quando a gente tiver nosso encontro via oficina,
vai ser uma conversa nossa e vai ficar entre nós como uma formação presencial. Não vai ser divulgado nem gravado. Tudo bem? Então eu trouxe aqui apenas para constar, tá? Estão todos os slides, quase todos os slides que foram utilizados lá, e é revisão de outros, né? É uma republicação dos nossos slides, e para que vocês tenham esse material aí com vocês, tá? Agradeço muito a paciência, né? Vocês acompanharem até agora. Tem aí meus contatos. Eu vou sugerir a formação de um grupo, caso vocês queiram, e mandem um e-mail para mim. Vamos viabilizar um modo da gente montar um grupo para ter esse contato mais, essa devolutiva mais rápida e mais efetiva, para que possamos melhorar tanto a formação aqui quanto a formação aí de vocês do outro lado, na sala de aula. Tá? Muito obrigado a todos, grande abraço, até mais.